ouvinte do podcast Mães e Abraços, seja muito bem-vinda novamente aqui nesse espaço que tem como objetivo te abraçar como mãe, te apoiar nessa jornada de autodesenvolvimento e também desenvolvimento de uma maternidade respeitosa. Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E antes de apresentar a nossa convidada especial, eu queria falar da nossa patrocinadora oficial, a Mamãe Elefante. Mamãe Elefante é uma assinatura mensal de fotos. Esse é o álbum que a gente recebe. E todo mês a gente manda as fotos pelo aplicativo WhatsApp e recebe essas fotos impressas no conforto da nossa casa. E aí a gente vai montando o álbum desses momentos importantes em família. Gente, olha que bacana. Essa aqui é uma viagem que eu fiz para Arraial da Ajuda ano passado e a gente vai montando junto com as nossas crianças. É um sucesso. Eu sempre falo que o Tomás adora quando as fotos chegam. A gente brinca, a gente se diverte, a gente relembra esses momentos. Então, não é só uma assinatura, sabe, de fotos. É muito mais que isso. É a gente relembrar, é guardar na memória todos aqueles momentos afetivos em família. Então, se você está nos ouvindo e tem interesse de participar, entre em contato com a Mamãe Elefante lá no Instagram da Mamãe Elefante Oficial. E ao dizer que você é nosso ouvinte, você ganha 10 fotos adicionais no primeiro mês. Então, corre lá e assina você também. E agora, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, Delaine. Ela é psicóloga, é uma amiga querida. Gente, ela fala sorrindo. Eu adoro. Toda vez que a gente se encontra, a gente conversa, é muita coisa, muito papo para colocar em dia, são muitas experiências para compartilhar, muito conhecimento também, minha colega de profissão, e eu tenho muita honra de chamá-la para se apresentar e para brilhar com esse sorriso largo e maravilhoso que ela tem. Chega mais, Delaine, e brilhe no palco do Mães e Abraços. Olá, pessoal, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Essa é uma conversa que eu estou esperando há muito tempo, né? Eu sou psicóloga clínica há 12 anos e a minha trajetória vai pelo acolhimento, né? Eu falo que o abraço que eu estou querendo dar hoje aqui nas mães, eu dou todos os dias nas famílias, né, que atendo. E a gente vai falar sobre maternidade, sobre educação respeitosa, né, porque eu acho que uma coisa está entrelaçada na outra, e sobre o respeito que a gente tem que ter, né, por esse lugar, a maternidade e a criação dos filhos. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz em participar, muito honrada, né, com essas moças também que são maravilhosas, que eu já admiro muito, e estou aqui de coração aberto. Vai ser uma conversa maravilhosa, tenho certeza disso. Gente, o tema de hoje é nada mais, nada menos que a chegada de um outro filho. Tem tantas coisas para falar a respeito disso, né, Delaine? A gente teve que fazer aí um filtro para caber tantas mudanças, tantos desafios que a gente vivencia quando chega um outro filho. E aí, Delaine, como que é ser mãe de dois? Quais as emoções? Todas nós aqui, eu, Kaline e a Delaine, somos mães de dois. Mas a Delaine vai compartilhar quais são as emoções, quais são os desafios que perpassam essa experiência. Então, eu falo que é um grande desafio, sabe? Esse desafio, ele envolve mais de uma pessoa. A gente tem sempre que lembrar, porque ali tem uma mãe, uma nova mãe, uma criança e um novo bebê, né? E assim, a gente passa ali os 9 meses da gestação imaginando 1000 coisas, e quando nasce a criança, tudo diferente do que a gente imaginou, né? E eu falo assim, qual que é o caminho certo? O que é certo e errado nessa novidade, não é mesmo? De ter 2 filhos e não um. Porque a gente também teve que aprender a ser mãe, não é mesmo? Eu falo que o processo de gestar ou não gestar, seja pelas vias da adoção também, né? Nós somos mães e aprendemos a ser com a chegada do nosso filho.
E, de repente, quando a gente já se sente ali preparada, né, munida de estratégias que a gente vai aprendendo com o nosso primogênito, chega uma outra fofurinha no nosso lar. E aí, simplesmente, aquele serzinho pequenininho coloca tudo fora de lugar. É bom ou ruim? É maravilhoso, mas é altamente desafiador, né? E a gente não deve negar isso, sabe? Eu vejo muitas mães negando as dificuldades, por quê? Porque junto com a dificuldade a gente carrega a frustração, a culpa, o medo de errar, não é mesmo? E às vezes a gente esquece ali de um dos personagens mais importantes, que é o nosso primogênito, né, gente? Então, assim, se eu fosse dividir aqui em partes a nossa conversa, eu falaria assim, espera aí, quem que é o protagonista dessa história? Será que é essa mãe que está se reconstruindo? Porque é uma construção, né, infinita, né? Somos mães para sempre, né? Mas, será que é isso? Não. E aí tem o filho, né? Eu vejo o grande desafio lá em casa, o meu filho mais velho, o Vinícius, ele o tempo inteiro, ele se coloca, né, nessa relação com o irmão. Mamãe, você gosta mais do meu irmão? O Felipe está com 1 ano e meio, e ele pergunta, né? Porque você, mamãe, fica muito mais tempo com ele no colo do que comigo. E aí, né, o nosso coração de mãe já se despedaça. Nossa, e aí vem aquela culpa. Colocando os dois para dormir, tentando, fiz uma cama grande para todo mundo dormir junto, me deito ao meio ali dos dois, mas preciso amamentar o menor. Estou de costas para o primogênito, para o maior. E ele fala assim, você está sempre de costas para mim. Não é? E assim, gente, o que acontece? Vai faltar amor nessa relação? Não, não falta amor. São novas construções. O principal, o que eu acho mais importante nessa situação, é validar o sentimento do primogênito. Então, todos os sentimentos que a criança mais velha vai apresentar, nós precisamos validar. Mamãe, eu estou com raiva. Frases que eu escuto na minha casa, tá, gente? Mamãe, eu estou com raiva do meu irmão. Eu não gosto do meu irmão. Eu quero que você devolva o meu irmão. A gente escuta, né? Você gosta mais dele, você passa mais tempo com ele. E aí, a gente precisa neutralizar, num primeiro momento, porque eu também acho que a gente tem que respeitar muito esse lugar da mãe, né? Mas, num primeiro momento, neutralizar o nosso sentimento para escutar a nossa criança ali mais velha. E colocar para ele, né? Eu reforço muito a questão do amor, filho. Sabe como que é uma mãe de 2? Porque eu era mãe só de 1. Eu estou aprendendo a ser mãe de 2. A mãe de 2, ela não divide o amor. Ela multiplica. Então, ele só vai aumentando. Eu mostro para ele, a gente faz desenho, né, de como que é aumentar, somar, multiplicar. E aí, ele está começando, né, a entender isso. Eu sempre falo que ainda não estamos em outra fase, ainda é uma fase delicada, mas já passou 1 ano e meio. Pois é, nos primeiros 6 meses lá em casa foi tudo muito tranquilo. Porque o Felipe, que é o caçula, ele não socializava, né, tanto, ele não era tão ativo em casa. E agora, com o aninho, falando, andando, disputando os brinquedos, a nossa própria atenção, o ciúme, né, o tão temido ciúme, ficou muito mais claro. Mas é maravilhoso, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar de forma muito mais efetiva. Isso que você traz é muito importante, né? Validar o sentir da criança e acolher essa dor, esse sofrimento que a criança traz. Porque eu vejo muitas mães, muitas vezes, agindo de maneira assim, desrespeitosa com aquela criança que demonstra sentir ciúmes, sentir necessidade da mãe, né? Outro dia mesmo eu escutei uma criança de 7 anos com ciúmes da irmã de 2, dizendo para a mãe, você já deu banho nela, você já vestiu pijama nela, já vai colocar ela para dormir, eu tô aqui sem tomar banho até agora. Tá vendo que você ama mais fulano do que eu? E aí eu vi assim a mãe reagindo com raiva. Para com isso, menino, você tá doido? Ah, que história é essa? Não tem nada a ver, isso é coisa da sua cabeça. Não fica falando essas besteiras, não, fulano. Por amor de Deus, não vem me encher com isso, não.
né? Eu já estou cheia de coisa aqui, e aquele estresse, né? Aquela sobrecarga materna, e aí não valida, não legitima, assim, aquele sentir da criança. Então, é importante você reconhecer esse sofrimento. Ele quer a mãe para ele. Então, é uma necessidade de mãe, né? Ele quer o mesmo colo, ele quer a mesma atenção, o mesmo acolhimento que ele recebia, a mesma disponibilidade que ele recebia antes da chegada do irmão, né? Então, ele quer a mãe. E aí, a gente dizer, filho, eu entendo, você está com ciúme, você quer ficar com a mamãe, né? Você quer a mamãe para você, você quer tempo com a mamãe, quer fazer as coisas com a mamãe, quer que a mamãe faça as coisas para você, não é isso? Eu sei, meu amor, tá difícil, porque o seu irmão agora é pequenininho e ele demanda muito da mamãe, e às vezes acaba não tendo tempo para você, né, amor? Você tem que esperar muitas vezes, né? Então, assim, é validar, é nomear aquele sentimento que a criança traz. Porque ao fazer isso, a criança vai, peraí, eu estou sendo vista. Mamãe está olhando para o meu sofrimento. Mesmo que eu precise esperar ela terminar de amamentar para poder me dar um café, para poder ligar o desenho, para poder me ensinar o dever de casa, ela está me vendo. Então, é um sentimento de amor, de aceitação, de importância e de pertencimento dentro daquela família. As minhas necessidades, mesmo que não sejam atendidas imediatamente, as minhas necessidades, elas serão satisfeitas, serão atendidas. Elas estão sendo consideradas aqui dentro dessa família. Então, é muito importante isso que você traz, Delaine. Outra pergunta que eu queria te fazer é em relação, assim, ao luto. Eu não queria usar essa palavra luto, mas eu vou trocar por despedida. A essa despedida que a gente tem que fazer dessa mãe que a gente era. Porque com a chegada de um outro filho, também a gente se torna uma nova mãe, né? É uma mãe diferente daquela mãe que a gente era. Como que a gente lida, assim, com essa mudança tão brusca e tão radical, assim? Com essas transformações que a gente vivencia como mãe? Essa é uma pergunta super importante, porque a maternidade, eu acho que, infelizmente, ela é permeada pela culpa. E a culpa, ela nos coloca num lugar muito perigoso, sabe? Que traz muito sofrimento, muito desarranjo emocional em todos os sentidos, né? Então, eu acho que uma grande estratégia, e isso deve ser repetido para as mães, eu espero que todas que estejam escutando a gente tenham esse pensamento. Perdoe-se. Todo dia que eu erro e que eu não dou conta, quantas vezes eu arrepio, sabe, gente, quando eu falo, porque eu lembro do momento. Mamãe, você me faz dormir também? E eu fazendo o caçula dormir. Eu vou fazer, filho, fica quietinho, a mamãe está quase acabando e eu vou fazer você dormir. E aí, quando o caçula dorme, o primogênito está dormindo também. E aí, gente, não tem jeito, a mãe sofre. Eu vou falar que eu quase morro, porque quando eu olho para ele dormindo, eu falo, meu Deus, eu falhei, eu não consegui. Aí vem aquela primeira mãe, aquela que tinha um filho só. Eu sempre fiz ele dormir, agora ele tem que lidar com isso, porque eu não dou conta mais de conciliar, o horário dos dois dormirem é o mesmo, e a culpa. Mas aí, as estratégias são dia a dia. E se a gente se perdoar e se respeitar, vai dar tudo certo. Por quê? Naquela noite que ele dorme, acreditando, né? E percebendo que eu não fiz dormir, na manhã seguinte, eu recupero. Eu acordo ele com um beijo, eu abraço, eu lembro, filho, você viu, você dormiu antes da mamãe chegar. A mamãe veio aqui e ela te beijou muito. E é verdade, tá, gente? E ela te beijou muito. E hoje, olha só, seu irmão está dormindo. Vamos fazer um bolo juntos? Tem um horário que o seu irmão vai dormir à tarde? Vamos assistir um desenho só nós dois comendo pipoca? Porque essa mãe tem que entender que aquela mãe de um tinha um time diferente. Ela tinha demandas muito menores, inclusive, né? E agora, o cenário é diferente. Ela não pode querer fazer a mesma entrega, porque é injusto com ela. Não é saudável para ela. Então, ser mãe de dois e viver, seja
esse luto, essa despedida, é se respeitar, se amar. Eu falo que toda mãe que se perdoa, se respeita e se ama, é uma mãe 1000 vezes melhor para os seus filhos, sabe? Então, temos que ter um olhar saudável para oferecer uma mãe de maior qualidade. E esse é o caminho. Então, a grande estratégia, Kaline, é sempre olhar e falar assim, eu não estou fazendo a entrega da mesma forma, mas isso não faz da minha entrega uma entrega ruim, insuficiente e errada. Ela é diferente. E ser diferente não é ruim. É um novo cenário, né? Não precisa ser visto dessa forma. Então, a mensagem que eu deixo para essa pergunta é: perdoe-se, observe, se proponha a fazer diferente. Ai, não deu certo. Vamos pensar de outra forma e fazer as adequações. E assim, apesar de todo o desafio, a cada dia, eu vejo que dá certo, né? O Vinícius, ele tem falado muitas vezes no dia assim: mamãe, eu te amo, viu? Mamãe, eu te amo. Aí vai para a escola, eu te amo. Às vezes, à noite, ou tá jantando, ou tá... Mamãe, eu te amo. E sabe por quê? Porque toda hora eu tô falando para ele. Essa minha fala é de reforçamento mesmo. Filho, a mamãe te ama, viu? É um te amo falso, gente? Não. Ele é espontâneo, verdadeiro e necessário, porque ele precisa estar seguro sobre isso. E eu quero oferecer segurança para o meu filho. Então, mamães de 2, de 3, de 4, perdoem-se, né? E você vai dar conta de uma forma diferente, mas com qualidade, amor e respeito sempre, né? Que coisa linda, ser diferente não é ser ruim. Amei. E enquanto você falava, Delaney, eu fiquei lembrando de algo que eu ouvi recentemente sobre ser mãe de mais de um. Isso é presente também na realidade quando a gente tem um, mas fica escancarado, evidente, a nossa insuficiência quando nós temos mais de um filho. E aí, enquanto você falava, eu fiquei pensando sobre algumas realidades emocionais que não necessariamente elas serão mudadas a partir da nomeação e da aceitação de que aquilo está acontecendo, né? E aí a importância da gente nomear e aceitar, seja lá o cansaço, a raiva que a gente sente, às vezes o desespero, né? Por perceber que não está dando conta do mesmo jeito. Enfim, a gente pode enumerar uma série de emoções que a gente sente ao longo, às vezes a sensação de que eu senti isso várias vezes, de que eu ia enlouquecer mesmo, que eu não ia dar conta, que, meu Deus. E aí, o quanto nomear essas emoções, essas realidades que a gente sente é importante e aceitá-las. Esses dias eu estava conversando com a Kaline sobre algumas dessas situações do dia a dia e falando assim para ela, o quanto que é poderoso a gente nomear e aceitar, porque são algumas situações presentes na realidade de quem está vivenciando esse momento, né? Esse cansaço extremo, esse desespero, muitas vezes com o comportamento ou com as necessidades do irmão mais velho, com as nossas necessidades que muitas vezes ficam... às vezes a gente tem uma rede de apoio que é muito pequena e que não chega nem à metade daquilo que a gente precisaria, né? De ajuda. E aí, a gente aceitar essa insuficiência, né? Então, assim, eu tô querendo dividir essa fala em 2 pontos. A importância da gente, vou repetir, a importância da gente nomear e aceitar que isso é poderosíssimo, que às vezes esse movimento não vai transformar o que a gente está sentindo, porque o que a gente sente é parte desse momento, parte da realidade, dessa fase de vida, né? Da nossa vida, da vida familiar. Mas isso a gente não pode deixar de nomear e se movimentar nessa direção de aceitar as nossas emoções, né? E todo esses desafios que a gente está nomeando aqui com a chegada de um outro filho. E aí, a outra coisa que eu queria trazer é o que você já falou. Eu não consegui ter aquele tempo especial no final da noite, não consegui colocar o meu filho para dormir da maneira como eu gostaria, mas eu posso reparar. Né? Então, tem coisas que a gente precisa nomear, aceitar, chorar, abraçar, se perdoar, como você falou, porque vai acontecer, vai continuar acontecendo, porque é o momento da vida. E tem outras coisas que sim, a gente vai poder reparar, a gente sim pode pensar em novas estratégias para lidar de uma maneira melhor. Então, assim,
E aí eu acho que tudo isso fala, né, de uma forma diferente dessa insuficiência que ela é presente. Você falou sobre aceitação, eu sempre falo aqui no consultório, só promovemos mudança a partir da aceitação. Você concorda? Não é possível mudar nenhum cenário se nós não aceitarmos a falha ou o desafio que tem no cenário atual. Então, sempre tem um olhar para isso. Você falou aí sobre sentimentos que permeiam esse momento e que são super importantes serem falados aqui, porque uma coisa que eu tento sempre trazer para as mães que vêm até o consultório é me igualar a elas, para que elas percebam que não existe um problema com a maternidade delas. Não é com você, não está dando errado na sua casa porque você tem 2 filhos, porque você era uma mãe suficiente. Esse é o cenário da maternidade com 2 crianças ou mais. Ele é diferente. Com um filho já é grande desafio. Então, por que é importante a gente colocar aqui, né? Todo mundo fala da maternidade real, não é isso? Eu brinco muito com a Karine, isso aqui, eu mando umas fotos para ela, isso aqui é maternidade real, né? O caos instaurado ali. Mas eu gosto de mostrar isso muitas vezes, porque muitas mulheres entram num processo de culpa e assim inviabiliza o processo de melhoria, de mais saúde nessas relações, porque não fazem o processo de aceitação que você está falando. Então, quando a gente aceita, a gente consegue promover mudança. Na negação, não existe mudança. Então, vamos colocar, erramos, fracassamos aqui, poderia ter sido melhor para alcançar uma situação, um cenário mais produtivo e positivo para a nossa família. É isso? Eu queria ler um texto que eu recebi lá no início, né, do meu puerpério, quando a Helena nasceu, e eu estava... O primeiro sentimento que eu experimentei com a chegada do segundo filho foi culpa. Aí eu mandei uma mensagem para essa amiga e falei assim, amiga, eu estou nadando no mar de culpa. É só isso que eu sinto culpa o tempo inteiro. E aí ela me mandou essa mensagem e eu achei muito linda, eu queria compartilhar, que fala assim, precisamos aceitar que mesmo nos esforçando, não seremos suficientes, vamos faltar muitas e muitas vezes. Algum filho vai ficar triste, o outro vai ter que esperar. Essa é a nova realidade e lutar contra ela vai nos deixar exaustas e mais culpadas. Vamos precisar aprender a amar essa nova mãe, a que não dá conta de tudo, a que precisa delegar, a que precisa deixar um filho esperando enquanto atende o outro. A mãe de um não existe mais. O que a gente vive a cada filho que chega é uma despedida pelo fim de quem a gente era. Eu achei muito lindo, porque fala de insuficiência, afinal, nós somos humanas, né? Fala de aceitação, fala de reparação, esse negócio de que a gente vai criar os 2 filhos da mesma forma, isso é mentira, isso não existe, porque o contexto dessa família é outro, o contexto do mundo em que essa criança nasceu é outro, é um outro mundo, é uma outra mulher, uma outra mãe, é uma outra família. Então, assim, é uma outra criança. Tudo é diferente. E cada criança vai demandar algo, né? Por isso que a gente não pode comparar. Mas esse abraço, hoje eu já estou me sentindo bem melhor, viu, gente? Do que no início. Porque é isso mesmo. Eu falava com Deise mandava uma mensagem, falava assim, prima, aceita, porque isso faz parte da maternidade. Aceita isso, se abrace, né? Em vez da gente ficar assim, se comparando, muitas vezes eu comentei as minhas dificuldades com algumas mães e eu escutei muitas coisas negativas, Delaine. Uma, por exemplo, dizia assim, mas você reclama demais. Aí a outra fala assim, mas eu criei meus filhos, eu não tinha nem rede de apoio, você já tem muita coisa. E, né? E aí a outra falava assim, não, mas os meus filhos não, eles dormiam, eles não me deram trabalho, eu não vivia assim como você, cansada e tal. Então, a gente precisa, como mães, né, reconhecer, aceitar, se abraçar e se fortalecer nessa comunidade de mães, né? Invalidar é péssimo. Sabe por quê? Eu sempre falo, o dia que a gente acha, pensa, tá, nós psicólogos, médicos, enfim, qualquer profissional, que a gente sabe mais do outro do que ele mesmo, deixa de fazer sentido.
sabe? Precisamos respeitar muito como o outro se sente no sentir dele, não é o nosso sentir. Muitas vezes eu me critiquei como mãe por ver meu filho indo para a escola com as unhas grandes. Meu Deus, eu não cortei a unha. Meu Deus, né? E assim, para algumas mães, eu vi outras crianças com a unha grande e estava tudo bem. Você entende? É um lugar de preocupação da minha referência, do que me incomoda, porque para mim passava ali como uma falta de cuidado, eu não cortei a unha do meu filho. É uma coisinha pequena, talvez que as outras pessoas nem percebam lá na escola, mas que aquilo incomodava. Porque, na verdade, eu vinculava esse não fazer à minha incapacidade. Estava lá com a criança pequena, não cortei a unha do mais velho que estava indo para a escola, tadinho, né? Aquela culpa, né? Então, assim, o que a gente precisa entender? Que o sentir é do outro. O que nos cabe, e aí, poxa vida, teria que ser regra, né? É o respeito. Todas as vezes que olho para uma mãe, talvez, gente, eu seja um pouco romântica, sabe? Nesse sentido, eu olho para uma mãe e imagino o que ela passa. Sabe? Não, será que ela está cansada? Será que ela dormiu? Será que ela comeu em pé? Rapidinho? Porque não deu tempo? Será que o filho dela estava passando mal? E ela está morrendo de preocupação? Então, assim, esse olhar de respeito e de abraço, eu falo assim, que nós somos irmãs. Irmãs. Sabe, a irmandade mesmo feminina, eu confio, sabe, na tal sororidade. Poxa vida, quando eu olho, né, para uma mãe, a nossa amizade, minha de Karine, começou assim, porque eu vi ela lá num domingo, como eu, chegando na pracinha às 10h30 da manhã, um pouco atrasada por causa do sol, foi o que deu para fazer naquele domingo, mas a gente se reconhece, a gente se apoia, né? Então, precisamos cuidar, criar o hábito de cuidar ao falar do sentir do outro. Quando uma mãe compara um filho, né, um recém-nascido, né, Karine? Não, Karine, a Helena não está dormindo. Tem uma coisa errada. Seu leite está bom? Né, gente? Suspiros. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado, um amor pela outra mãe. O amor que a gente gosta de receber, né, que é o cuidado, né? Aí eu acho que o maternar ficaria muito mais leve, com os acolhimentos, com o abraço, né? Com o reconhecimento. E se a gente for pensar a partir da perspectiva da criança, como é para o irmão mais velho receber o outro irmão, né? O irmão que chega? Como que é para o filho mais velho receber o irmão que está chegando? Porque tem as coisas que parecem ser óbvias, as dinâmicas que a gente está acostumado a ouvir, mas tem muita coisa que muitas vezes está ali, escondido, e a gente precisa olhar de outra forma, né, para conseguir compreender essa criança. O que você traz a respeito disso? Eu acho que tem pontos aí muito importantes e a gente vai entrar na questão da criação tradicional e da criação respeitosa, tão sonhada e desejada por todas nós aqui. A Karine sabe que eu faço parte do movimento neurocompatível, então, como não validar as emoções da criança? Como não entender da ordem biológica dessa criança, né? Porque se a gente não entende o processo de desenvolvimento infantil, como que é o comportamento esperado, né? A gente não consegue sair do lugar. Então, pensando nisso tudo, quando eu me preparei, inclusive para engravidar, para esperar o meu segundo filho, eu logo pensei, puxa vida, preciso colocar o Vinícius agora na escola. Olha, a mãe, tá, gente? Os pensamentos da mãe, né? Porque daqui a um ano, quando ele tem realmente que ir, eu vou estar com um recém-nascido, ele pode sentir que eu estou colocando ele na escola por esse motivo, eu não quero isso para o meu filho, enfim. Por que esses pensamentos? Porque eu acredito, né, e é conhecido cientificamente, né, gente, importante falar, que a criança tem uma condição neurológica, né? Então, o cérebrozinho imaturo, ele não dá conta de regular algumas situações emocionais, quase todas, e ele precisa de quem? Do corregulador. Quem é? Somos nós, né? Pais e mães, enfim, os cuidadores principais. Então, entender esse processo é importante. Então, esse é o primeiro ponto, tá?
entender a condição neurológica da criança, para saber o que ela consegue te entregar com comportamento. A segunda, e não menos importante, talvez até mais, é trazer respeito para esse momento. Escutar sua criança, perceber a sua criança, né? A minha gestação, eu percebia que o Vinícius, ele falava assim, meu irmão vai chegar. Ele não fazia ideia, e eu percebia também que o Tomás tinha o mesmo comportamento quando eu encontrava com ele. Tá ali a barriga, né, gente? É a barriga, é ótimo a barriga. Então, a gente tem que entender, aí nasce o neném. Veio uma outra pessoa para casa, que chora muito, chama a atenção de todo mundo, as visitas chegam e acham maravilhoso, né? E o primogênito está ali no cantinho. E aí, o que eu percebia no Vinícius? Quando chegava alguém lá em casa, por mais que eu tivesse preparado algumas estratégias muito cuidadosas, porque eu acho importante, eu comprei lembrancinha para ele, com medo de alguém levar um presente para o Felipe e ele ficar sentido. E eu faço isso, gente, com muita tranquilidade. Alguns tios, mas você está mimando a sua criança. E por que não mimá-lo? Qual que é o problema do mimo? Me falem, por favor, eu preciso conhecer esse problema, né? Comprei, eu observava que as visitas chegavam, ele fazia logo uma gracinha, um show ali. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu sabia que chegava visita, eu levava o Felipe para o quarto. Vou deixar o Felipe lá, o Felipe é pequenininho, ele ainda nem precisa de todo esse contato, e vamos deixar primeiro o Vinícius receber. O que eu estou mostrando aqui? A importância de priorizar a criança mais velha nesse momento, porque ela percebe, obviamente, muito mais o ambiente, né? E o que eu via num cenário normal de outras famílias? O bebê ser o foco principal, sem cuidado nenhum, e a outra criança enciumada, se sentindo não percebida, como a Karine falou num outro momento, né? E isso é péssimo. Então, como que a criança se sente? Como que vocês se sentem? Eu acho que essa é uma questão para todas as mães pensarem. Como que você se sente quando chegamos em um ambiente e o outro não nos percebe porque tem uma outra pessoa muito mais interessante que você ali? É agradável? É confortável? Você consegue regular bem a sua emoção nesse momento? Não. Por que a criança pequena deveria? Não é mesmo? Então, assim, a criança ela fica frágil. Eles sofrem porque é uma novidade. Não significa, gente, o sofrimento, ele não está aliado somente ao ruim, não. Ele está aliado ao novo, ao desconhecido. A criança, ela não sabe. O que a criança mais precisa nessa faixa de idade que estamos falando aqui, né? Na primeira infância? Previsibilidade. Ele não consegue ter processo de previsão com o irmãozinho que chegou. Ele não sabe se ele vai ter atenção. O meu filho começou a perguntar se eu realmente ia buscar ele na escola. Você vai lembrar? Você vai chegar? Eu nunca atrasei, tá? Isso aí são critérios assim que eram de extrema importância para mim, que eu fazia tudo para chegar assim 10 minutos antes na porta da escola, para não ter problema. Mas ele teve essa dúvida, porque ele via a correria ali de casa. E isso, assim como é angustiante para a gente, é para a criança. Eles estão angustiados. E aí a gente vai falar de uma outra coisa que eu acho maravilhosa. Nós, mães e pais, vou dividir, porque os pais também precisam saber disso, né? Somos o ambiente do nosso filho. Se você está mal emocionalmente, se você está tenso, nervoso, você vai ter uma criança tensa, nervosa, angustiada, né? Delaine, você está fazendo outra cobrança? Agora eu preciso me acalmar, porque senão... Não, gente, não é isso. Eu só estou passando uma orientação, porque nesse momento a criança está frágil, então ela capta muito o ambiente. Como que a minha mãe está? Como que o meu pai está? O bebezinho já está ali, se adaptando, né, também, tão pequeno, a tudo, ao barulho, enfim. Então ele precisa ter essa percepção. Então nós temos, né, finalizando aqui para responder a pergunta. Uma criança frágil, insegura, angustiada. E nós precisamos oferecer suporte para essas emoções que se apresentam, sabe? Importante fazer esse olhar. E lembrando sempre, né, porque a gente fala de educação respeitosa, que precisamos perceber
e modificar. Como assim, Delaine? É modificar. Se o seu filho fala, como o meu fala, né? Mamãe, eu estou com ciúme. Não precisa, é a pior resposta. Meu amor, eu sei, meu amor, como é difícil sentir ciúme. A mamãe também sente de vez em quando, você acredita? E dói o coraçãozinho da gente, não é? Nossa, filho, quando eu fico com ciúme, eu também fico com uma sensação de triste, não é? Não é triste? Mas olha, a mamãe te ama demais. E daqui a pouco eu vou te encher de beijo. Na hora que eu colocar seu irmão no berço, eu vou te encher de beijo e o seu ciúme vai, ó, fugir daqui. Porque não vai ter espaço para o seu ciúme. É diferente. Então, quando você tem estratégias que não sufocam o que está sentindo, que eu acho que é a grande questão aqui do nosso encontro hoje, né? Não sufoca, valida, explica, demonstra. Você faz a diferença para esse momento do seu filho. Você falou assim, como que você se sentiria, né, numa situação dessas? O respeito, gente, ele passa pela via da empatia. E aí, quando você fez essa pergunta, eu me coloquei no lugar do meu filho, do Tomás, e aí eu fiquei pensando, imagine se o meu marido sai e volta com a outra mulher. Pensa. Uma mulher assim, mais bonita, né? Mais gostosa, uma mulher que chama muita atenção, né? Que demanda o tempo inteiro dele. Imagine uma novidade, porque é assim que o bebê chega na casa. O bebê chega, uma novidade. Outro dia a gente estava conversando, né, Delane? Porque assim, eu estava super feliz, gente, porque a minha filha descobriu a mão e colocou a mão na boca. Porque ela fez biquinho assim, e aí eu fiquei para enlouquecer com isso. E é uma festa, né? Quando cada coisinha, cada detalhe do bebezinho, gente, é tão fofo, é tão especial, e é uma novidade. Então, realmente, o bebezinho, ele chama, além de demandar 24 horas, né? Ele chama muita atenção. E aí os pais se derretem. E aí eu fiquei imaginando meu esposo com essa novinha dentro de casa. Olha como é desafiador para a criança passar por esse momento. E aí, quando a gente não valida aquilo que ela traz, aquilo que ela sente, né? Essa dor, esse sofrimento, essa necessidade de mãe, né? E quando a gente não valida, a gente vai causando na criança trauma, né? Trauma, a criança vai crescendo traumatizada, ela vai se sentindo preterida, ela vai tentar chamar a atenção de alguma forma com os comportamentos desafiadores, ou então ela vai se tornar aquela criança boazinha, né? Que faz tudo para agradar, para ver se assim ela chama a atenção dessa mãe de alguma forma, né? Então, esses comportamentos todos são comunicação. E a gente precisa fazer uma leitura mais inteligente, mais assertiva desses comportamentos que a criança traz. O Tomás, aqui no início, ele não deixava a irmã dormir. Então, era bem assim, difícil para mim, porque eu colocava a bebê para dormir, a Helena para dormir, e o Tomás vinha e falava alto, propositalmente, tá, gente? E batia porta, e gritava, para poder, ou entrava no quarto, para poder acordar essa irmã de alguma forma. E aí, no início, eu comecei a falar, filho, não faça isso, filho, por amor de Deus, ajuda a mamãe, a sua irmã, respeita a sua irmã, é o momento dela dormir. E eu tentava, assim, tipo, convencê-lo, como se eu estivesse falando como adulto, racionalizando aquela situação, pensando que uma criança de 4 anos iria entender que a irmã era neném e precisava dormir, porque se a irmã não dormisse de dia, a irmã não ia dormir de noite e a mãe também não ia dormir. Enfim, gente, eu comecei a falar, peraí, isso que ele está trazendo é importante, é uma dor que ele está sentindo. Se eu ficar racionalizando isso e tentando convencê-lo a não fazer, isso não vai ajudar. Então, peraí, vamos ver o que está causando esse comportamento. É sentindo a falta da mãe? Então, eu vou me organizar, como a Deilane trouxe, criar estratégia para que eles tenham uma overdose de mãe, para que ele se sinta amado, para que ele se sinta seguro, né? E que ele não precise mais se comportar dessa forma, para chamar a atenção dessa mãe. E aí, gente, quando a gente fala de estratégias, é algo muito particular, porque cada família é única, cada contexto é único, né? Então, você precisa observar o cenário que você tem, observar, ver a rede de apoio que você tem, o que é possível você fazer, né? Outro dia eu li num livro da Laura Gutman, que ela fala assim, ó,
permita que o seu filho seja feliz. Ela diz que quando chega um bebê, muitas vezes a mãe ela não libera aquele outro filho para ser feliz. Então, se a gente tem uma rede de apoio, de confiança, então, assim, é preciso que a gente libere esse filho também, porque esse filho vai ficar em casa sem a atenção dessa mãe, sem o cuidado dessa mãe que vai estar disponível para um recém-nascido, né? Então, é importante que a gente conte com o tio, com a tia, com o pai, com a babá, mesmo que seja uma rede de apoio paga, se possível, com a avó, com o avô. Olha, leva o Tomás para tomar um sorvete hoje, leva ele na pracinha para ele brincar, leva no clube para ele distrair. Então, a gente vai criando estratégias, né? Ou quando o neném, a recém-nascida dorme, o outro filho dorme, a gente vai dar overdose de mãe para o primogênito, né? Para que ele se sinta amado e que ele não precise mais chamar tanta atenção com esses comportamentos desafiadores, né? Agora, outra coisa que eu queria pontuar é que esses comportamentos, gente, eles não vão cessar. Não é hoje você dando atenção para ele, colocando ele para dormir, enchendo ele de beijo, contando história, que amanhã ele vai ficar satisfeito, entendeu? E não vai demandar mais. Não, é todo dia. O copinho emocional da criança precisa, é igual o celular. A bateria, ela descarrega, então ela precisa ser carregada todos os dias, né? Porque a gente tem essa ilusão de que não, esse desafio, gente, a gente vai vivenciar pela vida inteira, porque é mãe de 2, mãe de 3, é assim. Não vai cessar, não. A Karine falou algo importantíssimo, que é a nossa expectativa sobre a mudança do comportamento da criança, né? Você falou também sobre quando ele emite um comportamento e você quer racionalizar. A gente tem que lembrar que quando a gente, enquanto mãe, emite um comportamento de controle da criança, o cérebro dele emite um de contra-controle. É assim, gente, é o tempo inteiro, isso é o processo neurológico da criança. Então, muitas vezes você fala, não sobe aí, eu tô nessa fase, tá, com o meu pequeno. Não sobe aí que você vai cair, ele olha para mim e sobe. Né? Aí eu fico, poxa, eu falei o que eu não devia, né? Tira a mão da tomada. Ele vai lá e coloca o dedo na tomada. Então, assim, esse processo é conhecido, né, como contra-controle. Você tenta controlar, ele te emite um comportamento de contra-controle. Então, o que a gente precisa entender? Aplicar a estratégia e lembrar que não é falar de Deus, que não é com toque de mágica que a magia lá toda vai acontecer. É um dia de cada vez. E eu brinco que maternidade é igual videogame. Quando você vence um desafio, você muda de fase. E vem um outro desafio maior, não é? Então, assim, precisamos lembrar disso de coração tranquilo. Eu gosto muito de perceber no recém-nascido, né? Karine está lá com uma recém-nascida. Aí, quando eu olhava para uma mãe agora, né, com recém-nascido, dava um frio na barriga, confesso. Porque eu acho aquela fase uma das mais desafiadoras. E aí, cada evolução do recém-nascido já me dá um... Né? Meu filho agora andando, falando, outro dia sentiu dor no ouvido. Ai, dói, ouvido, mamãe. Já fala onde que tá doendo, maravilhoso para a mãe, né? Então, assim, a gente precisa lembrar que não vai ser com o comportamento deles, nessa perspectiva, de um dia para o outro, mesmo porque sabemos, é sabido por todos, que a nossa primeira situação de rivalidade é entre quem? Entre os irmãos. Né? A gente experimenta a primeira sensação de rivalidade com o irmão, porque a gente vai dividir pai, mãe e por aí vai, né? E a atenção dos tios e dos avós. Então, o que precisamos pensar? Que eles sempre vão sentir essa diferença, né? Eu tenho irmãs, eu sou a caçula. E aí, às vezes eu escuto, a mamãe gosta mais de você porque você é a caçula, você é protegida. Eu tô com 41 anos e ainda existe esse desafio para minha mãe, coitada. Então, assim, o que a gente precisa pensar? Que essa também é a natureza da relação de irmãos. E se a gente fizer um bom trabalho, independente disso tudo, eles vão se amar e vão ser muito próximos um do outro. E isso é o que a gente deseja e quer, né? Eu sempre chego com essa notícia, né? Dizendo que está acabando o nosso tempo. Delaine, minha linda, muito obrigada por sua presença, pela sua disponibilidade, por compartilhar com a gente as suas experiências, o seu conhecimento, por estar aqui presente
inteira, né? Inteira. Eu amo essa palavra, e mesmo virtualmente a gente sente isso aqui, toda vez que a gente senta para conversar com as nossas convidadas, e nós queremos te agradecer pela sua presença. Passa sempre muito rápido, tem várias coisas que a gente sempre fica com vontade de falar, mas a gente te agradece imensamente por esse tempo, e a gente quer te convidar a deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, e também dizer onde que elas podem te encontrar, como que elas fazem caso queiram fazer algum contato com você, te conhecer mais sobre o seu trabalho. Fala um pouquinho para a gente. Também quero agradecer a oportunidade. Assim como eu imaginava, foi delicioso estar aqui com vocês. Eu acho que a gente não ensina muita coisa, não, mas a gente faz trocas maravilhosas, né? E eu acho que o mais importante é isso, essa troca. Escutar, falar sobre a minha experiência, mas escutar a de vocês e pensar o tanto que isso pode ser um abraço nas mães que vão nos escutar, não é mesmo? Então, assim, o que eu quero deixar aqui hoje? É o que a gente já falou tanto. Mamães, perdoem-se, amem-se, entendam que em muitos momentos a gente vai acertar muito, porque eu tenho fé na maternidade. Mas eu sei que a gente também vai errar muito. Mas o nosso grande diferencial no erro vai ser voltar para corrigir. Todas as vezes, né, que eu vejo uma situação a qual eu falho, perco a paciência, me altero com o meu filho, eu peço desculpa, eu me coloco para ele, né? Então, eu quero que vocês lembrem, né, desse exemplo. A gente pode voltar e corrigir. A gente pode voltar e dar um outro olhar para aquela situação que às vezes deixou a gente descabelada, sem saber o que fazer, achando que a gente não é uma boa mãe. Então, perdoem-se e amem suas crias e amem vocês, porque a gente está aqui por isso, não é? Para criar com amor, com respeito, com dignidade. Muito obrigada, gente, por esse espaço de fala maravilhoso. Eu estou lá no Instagram, Delaine Monteiro, né? Eu acho que é o caminho mais fácil para me encontrar, porque o Instagram é vinculado ao meu consultório. Estou aqui à disposição de todas as mamães e famílias que precisarem de um colo, de um apoio, né, de alguma orientação do comportamento infantil. Gente, que conversa deliciosa, né? Eu estou muito feliz, Deilane. Tem muito tempo que a gente está conversando para a gente poder gravar, e agora a gente conseguiu esse momento especial e a gente está compartilhando essa conversa com vocês, ouvintes, esse abraço amoroso que ela traz, né? Deilane, muito obrigada, viu? Eu me sinto assim privilegiada de te receber nesse espaço aqui, e eu queria também te parabenizar, porque como mãe você me inspira, né, o brilho nos seus olhos, como eu já falei, o sorriso largo e esse coração tão afetuoso, né, que transmite respeito, que transmite amor, né, e por essa fé na maternidade que também nos encoraja a acreditar no poder do amor e a nunca desistir, jamais. Queridas, Um beijo para você. Um beijo, querida. Um beijo, gente, um beijo, Deilane. Um beijo para todas vocês. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.